políticos. Que no caso, o departamento de polícia estava sendo mais aberto com a emissora por conta da compatibilidade política. Essa acusação como um todo é bem chocante e irresponsável, porque especificamente eu nem sei qual é a posição política do xerife ou do departamento de polícia em si, e mesmo que fosse o caso, isso ainda não explicaria como a Fox conseguia entrevista com outras pessoas. Todo mundo ali em Idaho tem o mesmo viés político, mas de qualquer forma o Brian contou que a certa altura um repórter digital da Fox se aproximou dele e disse: olha, eu continuo tendo que escrever suas coisas. Estou sempre agregando, o que parece inapropriado porque estou na Fox. Estamos fazendo um pouco demais de histórias, eu acho. Como outros de sua posição, o repórter parecia ansioso que o Brian soubesse que ele havia morado na cidade de Nova York. E o Brian acenou com a cabeça educadamente: ok, legal. E aí o repórter reconheceu a vantagem da sua rede sobre a do Brian, dizendo: há tantos de nós por aqui. E aí, antes de sair, ele gesticulou para casa e disse, sabe, tudo isso foi escolhido bem a seco. Então, em 7 de dezembro, o Brian foi no Twitter para discutir o anúncio do departamento de polícia que eles estavam procurando por um carro branco. E então perguntas dos seguidores do Brian salpicaram a tela, enquanto os ouvintes da transmissão ao vivo, que passavam de 2100 para 2200, e o Brian leu algumas das perguntas em voz alta e disse: eu tenho que dormir aqui? Não. E ele tentou abafar os rumores, lembrando a seus fãs que os donos do Elantra não estavam sendo chamados de suspeitos. E as pessoas comentaram: oh my god, eu amo como você diz Hyundai. Aí uma cara de riso chorando. Aí outro comentário: parece que você está ficando resfriado. Um terceiro: alguém pega o Brian Hot Coco, por favor? E aí o Brian achou que a atualização do Elantra constituía uma tarefa perfeita para os detetives famintos da internet. Uma oportunidade de realmente ajudar. Agora que o carro foi identificado, é quase como se eles tivessem cumprido sua missão e lá vão eles. E aí o Brian esperava que eles saíssem correndo e encontrassem o carro, mas em vez disso, os seguidores permaneceram fixados no seu nariz fungando, tentando resolver o mistério do Brian ter alergias ou então um vírus. E aí ele disse: desculpe, é que não estou usando minhas luvas e o frio é insuportável. Minha mão está começando a doer. E aí ele desligou o Twitter e enfiou as mãos nos bolsos e ele disse: eles ficam bravos quando eu saio. Então, no dia 29 de dezembro, uma fonte alertou Brian que o Departamento de Polícia de Moscou daria uma importante coletiva de imprensa no dia seguinte. Então, Brian sentiu que algo grande estava prestes a irromper. Então, na manhã seguinte, às 8h02 da manhã, ele recebeu uma mensagem no Twitter de alguém da polícia da Pensilvânia dizendo que o Brian Kohlberg estava sob custódia e conexão com o caso. Depois de algumas idas e vindas, o Brian foi capaz de confirmar. Às 8h26, o Brian tweetou: uma prisão foi feita no homicídio quádruplo de Moscou, em Idaho. Eu sou. A prisão aconteceu esta manhã na Pensilvânia. Às 9h06, a papelada da prisão arquivada no condado de Monroe, na Pensilvânia, mostra que o Brian Christopher Kohlberg, de 28 anos, está sendo detido para extradição em uma investigação de homicídio em Moscou, Idaho, a caminho da Pensilvânia agora. Então, às 9h09, ele tweetou a foto do Brian. Às 11h, ele estava em um avião. Quando o Brian pousou, a dica virou notícia nacional. Mais tarde, estacionado fora do condomínio fechado do Brian acusado, o Brian Ethan recebeu outra mensagem no Twitter de uma mulher que afirmava ser uma de suas vizinhas. Ela se ofereceu para conduzi-lo pelos portões. Eles se conheceram em um posto de gasolina onde o Brian deixou de lado seu medo de ser sequestrado, porque aquela senhora parecia ser uma senhora legal. Aí o Brian entrou no carro, ela o deixou do lado de fora da casa do Brian, que havia sido invadida menos de 24 horas antes. O Brian foi ao vivo no Twitter. Ele bateu na porta, o vidro estava quebrado pela polícia por conta da operação, e atrás dele veio uma voz abafada exigindo saber quem era Brian. E aí ele se apresentou como jornalista e a voz disse: vá embora. E ele o fez. Bom, nos dias seguintes o Brian mal dormiu, alimentado por uma descarga de adrenalina enquanto perseguia os rumores e relatava os que eram verdadeiros. Mais tarde ele recebeu uma mensagem de texto da família daquele agradecendo a cobertura jornalística.
Talvez fosse exaustão, mas o texto trouxe lágrimas aos seus olhos. Ele disse: "É tão bom saber que eles acham que eu fiz um trabalho bom e respeitoso." Desde a prisão do Brian, os chamados suspeitos, como Jack Showalter, Jack DeCoer, o ex-namorado da Kaylee, e os irmãos da fraternidade do Ethan, foram exonerados pela realidade. Bom, e agora vocês vão entender um pouco como funciona a News National. A News National é uma oferta de assinatura da TV a cabo americana e é um canal muito novo que tenta enfrentar as três grandes do gênero do ciclo de notícias: Fox News, CNN e MSNBC. Segundo a própria emissora, a News National evoca uma era menos partidária de notícias a cabo, em partes apresentando velhos rostos familiares dos canais com os quais pretende competir. Em 2020, não havia nada mais quente na TV do que as notícias a cabo. Uma campanha presidencial contundente e uma pandemia histórica trouxeram um número recorde de telespectadores para a Fox News, CNN e MSNBC. E até mesmo outro canal novato chamado Newsmax. Na época, pesquisas com consumidores mostravam que os noticiários de TV eram o segundo principal motivo para manter uma assinatura de TV a cabo, logo atrás dos esportes ao vivo. Mas hoje é um momento em que a indústria de notícias a cabo está lutando para reter os telespectadores. Os especialistas da mídia dizem que pode ser um plano de negócios problemático. Mas lançado em 2020, o News National ainda obtém classificações de erro de arredondamento, apesar de um pequeno impulso provocado por Chris Cuomo, um veterano da CNN que foi expulso de lá após um enorme escândalo de encobrimento envolvendo assédio sexual do seu irmão Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York, que caiu do cargo por causa desse escândalo no qual ele era o centro. O Chris ingressou na rede em outubro do ano passado. O canal de notícias teve uma média de 63 mil espectadores por noite durante o ano de 2020, ocupando a 107ª posição entre as redes nacionais. Em comparação, mesmo a CNN, que tem uma audiência reduzida, ficando atrás da Fox News e da MSNBC, atrai regularmente mais 10 vezes mais espectadores à noite. No momento, as notícias nem são o principal atrativo da News National. O seu programa de maior audiência no ano passado foram as reprises diurnas do Blue Bloods, a série de drama policial estrelada por Tom Selleck, que é um resquício da WGN, o canal a cabo que o News National costumava ser antes de mudar de nome. No entanto, o proprietário grupo de mídia da Nexstar, a empresa da área de Dallas, que também é dona da rede de transmissão CW, diz que pretende construir a próxima grande marca de notícias, apelando para os telespectadores que dizem estar desanimados com o partidarismo raivoso. A Nexstar posicionou a News National como uma fonte moderada de notícias e conversas, essencialmente o que a CNN costumava ser há uns 30 anos atrás, e agora está tentando se tornar novamente, segundo a própria CNN. Dan Abrams é um ex-âncora e executivo de longa data da MSNBC, que agora apresenta o programa das 21 horas do leste da News National, que diz que o público-alvo é a maioria moderada marginalizada. Michael Korn, presidente de notícias da News National, disse: "Olha, a CNN e a Fox se tornarão câmaras de eco para um público apaixonado que acredita nas mesmas coisas que os apresentadores e produtores dessas redes. O manual deles é: vamos entrevistar 5 pessoas que concordam conosco e apresentá-los. Nós acreditamos que há um grande público que não está sendo atendido pelos outros canais." A nova CNN ainda é opinativa e emocional e não conseguiu convencer o público de que a rede se tornou moderada outra vez. Contextualizando um pouco, a CNN parou de se considerar de fato moderada depois da eleição de 2016, quando o presidente na época se tornou o Donald Trump, e a rede se juntou com os outros canais para criticar o presidente e a administração o dia inteiro, trazendo especialistas que claramente o odiavam, especialistas que nem faziam questão de esconder isso. O relacionamento da Casa Branca da época com as emissoras era extremamente estremecido. Um dos apresentadores da CNN teve uma discussão com o Donald Trump numa coletiva na Casa Branca, e aí o cartão de acesso desse jornalista, Dinha Costa, foi retirado, eles tiveram que entrar na justiça para que pudesse
pudesse ser restabelecido. O Donald se recusava a conceder entrevistas. Nesse meio tempo, o presidente em exercício criticava ferozmente a CNN e outras emissoras também. Só que a diferença entre a CNN e as outras que criticavam o Trump, a CNN se envolveu em muitos escândalos ao longo dos últimos anos. Escândalos que atingiram vários âncoras. O presidente em exercício da CNN chegou a ser demitido, a rede acabou passando por muitas coisas que manchou irreversivelmente a imagem da CNN para muitos de seus espectadores. Nesse ponto específico, a CNN, que ficava em segundo lugar na audiência, começou a perder frequentemente, até definitivamente, o seu posto para a MSNBC. A CNN também tinha o subtítulo de ser a rede mais confiável nas notícias, e obviamente isso foi pro ralo. Agora, interessante é que o homem que ergueu a MSNBC, que é um espectro oposto à Fox News, é Roger Ailes. E o Roger, quando saiu da MSNBC, ele fundou a Fox News com uma proposta partidária literalmente oposta à MSNBC. O Roger elevou a Fox para se tornar do zero o canal de maior audiência e, obviamente, também a Fox não ficou imune de escândalos, já que o Roger caiu em grande abismo quando várias acusações de assédio o atingiram, expulsando-o do canal. E ele faleceu logo depois, porque literalmente a Fox era sua vida. Dá pra fazer uma minissérie de dezenas de capítulos só sobre a história desse homem que é impressionante. Bom, mas o que apartidarismo significa na prática para a News National nem sempre é claro. Até onde eu sei, os seus programas noturnos de discussões de notícias não apresentam painéis de cabeças falantes empilhados para marcar pontos políticos, ou seja, um grupo especificamente que é composto por um comentarista democrata, outro republicano e outro independente. E pelo que eu vi, a opinião da imprensa é que o relatório básico da News National parece sólido, mas a emissora dá ênfase mesmo nas histórias de crimes reais do dia, como o caso de Idaho ou o drama em torno de uma esposa e mãe desaparecida de Massachusetts, que é o que me fez conhecer o canal, porque até então sequer imaginava da sua existência em 2021, e também conferir o programa da Ashley de forma esporádica, quando tinha o caso da Gabi e depois o caso de Idaho. Bom, de qualquer maneira, não é difícil encontrar opiniões e pontos de vista na rede. Claro, discutindo as múltiplas controvérsias políticas. Então, especificamente, até onde eu sei, há pessoas ali para representar os dois lados principais da política, incluindo o apresentador Leland Vittert, que para os americanos sou familiar, porque ele também faz parte da estratégia da programação do canal. Ele também faz parte dessa franquia de expansão do primeiro ano, que cobre o bloco noturno da News National, das 19 às 23 horas do leste durante a semana. E todo esse horário é abastecido com refugiados de outras equipes de TV. O Leland é um ex-âncora de fim de semana da Fox News e ele mantém o horário das 19 horas e em seguida é seguido pelo Chris Cuomo, precedido então pelo Daniel Abrams, que ainda ocupa um cargo de analista jurídico-chefe da ABC News, que faz parte da emissora de TV aberto ABC. E às 22 horas tem o programa da Ashley, que foca nos casos criminais. É uma espécie do que eu posso dar um exemplo de Cidade Alerta ou Brasil Urgente, só que bem menos intenso e sem toda aquela dinâmica que esses programas oferecem, com cobertura ao vivo de fugas e essas coisas. O programa não, até onde eu sei, ele não sai sangue da TV se você espremer. O programa não é tão desse jeito como acontecem aqui nesses programas que são bem dramáticos. A Ashley também tem muita experiência porque ela já passou pela MSNBC e também pela CNN. Já o editor político do canal é o Chris Stewart, que ocupou esse cargo na Fox News. Aí em breve vai estrear um programa com a Elizabeth Vargas, que é ex-co-apresentadora de um programa muito famoso do canal ABC, o 2020, e ela vai apresentar um novo noticiário durante a semana em Nova York. A News National está sediada em Chicago, enquanto as outras três estão em Nova York. E o programa dela está previsto para estrear no dia 3 de abril. Bom, o
Próprio Michael Korn, presidente da programação, também é um ex-integrante da ABC News. Ele era um produtor executivo sênior de um programa chamado Good Morning America, é um jornal bem famoso. E ele saiu no início de 2021 para ingressar na News National. Só que assim como o Chris Cuomo saiu da CNN jurando vingança, o Michael veio com alguma bagagem. Ele deixou a ABC, que é propriedade da Disney, alguns meses antes de uma ex-produtora do Good Morning America entrar com uma acusação dizendo que ele a agrediu em 2015 e também outra funcionária anos antes. Aí o Michael e a Disney, que são corréus no processo, negaram as acusações, e aí um juiz indeferiu o processo no ano passado, citando o Estatuto de Limitações, mas não antes que essas alegações causassem um tumulto na ABC News, que também opera em Nova York. E funcionários da rede apontaram que o Michael não teve nenhum problema para atrair uma equipe experiente, já que mais de 20 ex-jornalistas da ABC, incluindo os demais que eu já citei agora, trabalham para ele. Bom, se isso é uma atração suficiente para o público, é claro que é outra questão, especialmente em um momento em que o modelo de notícias a cabo e o próprio cabo parecem estar se desgastando à medida que os espectadores cortam seus cabos e mudam para os serviços de streaming. Várias outras startups que tentaram entrar no mercado nos últimos anos, incluindo a Fusion TV, a Jazeera America e a Black News Channel, nunca conseguiram ganhar força e acabaram sendo fechadas ou absorvidas por outras entidades. A CNN, como consequência da sua crise de audiência, cancelou recentemente a maior parte da programação de notícias originais do spin-off de longa duração HLN, substituindo em grande parte por programas de crimes reais. Vários canais regionais de notícias a cabo também desistiram nos últimos anos. Uma questão mais básica parece estar em jogo aqui: o apartidarismo. Qualquer que seja sua definição, realmente atrai uma multidão no noticiário a cabo? Embora as pessoas possam dizer que estão desanimadas com o tribalismo político, o que elas realmente assistem é completamente diferente. Os gigantes do noticiário a cabo há anos atraem telespectadores leais, em grande parte apelando para suas lealdades ideológicas e não oferecendo especificamente uma tarifa única para todas as pessoas, aquelas que estão no meio, vamos dizer assim, o centro. Carol Costello, uma ex-âncora da CNN que agora ensina jornalismo, disse: "É difícil imaginar o modelo antigo em outra rede florescer. As pessoas não estão assistindo notícias como antigamente. Eu não vejo nada na News National que seja particularmente novo." Ela acrescentou que aplaude a emissora por tentar, mas é um desafio. Ela falou assim: "É um desafio ensinar o que é realmente jornalismo hoje e por que é importante. Isso me deixa dolorosamente triste." Embora a News National não pretenda desafiar as três grandes no momento, ou melhor, tão cedo, o mercado de notícias a cabo ainda continua sendo um campo vasto e lucrativo, mesmo que muitos de seus telespectadores se despecem. E estabelecer até mesmo um ponto de apoio menor pode valer muito a pena, porque a Fox News, a CNN e a MSNBC arrecadaram cerca de 5,7 bilhões em receita de publicidade e taxas de licença de operadoras de cabo e satélite no ano passado. Esse número foi um aumento modesto de 3% em relação a 2021, mas sugere que a News National pretende ingressar em um clube rico que é menos lotado do que o campo do entretenimento, que deixou para trás quando decidiu remodelar a WGN. Apesar dos desafios, a News National está começando com algumas vantagens distintas. Uma delas são os recursos de sua empresa controladora, a Nexstar. Bom, a Nexstar, que tem sede no Texas, como eu já disse antes, é a maior proprietária de estações de TV locais do país, com quase 200, inclusive em Nova York, Los Angeles e Washington. Então, as estações empregam mais de 5.000 jornalistas locais, que no caso a News National pode usar para cobrir notícias domésticas. Essa força ficou evidente, por exemplo, na cobertura da News National a respeito da ordem da Administração da Aviação Federal em janeiro, quando eles decidiram interromper o tráfego aeronacional devido a uma falha técnica. A reportagem da emissora se estendeu por mais de 12 minutos no horário nobre, incluindo relatórios de campo de jornalistas que estavam em Los Angeles, Nova Orleans, Miami e outras cidades.
A News National também teve um bom aumento de audiência no outono passado, quando transmitiu debates sobre candidatos produzidos pelas estações Nexstar na Pensilvânia, no caso Texas e Georgia. Já o Daniel Abrams disse: há definitivamente uma pomposidade em torno do que as notícias a cabo fazem. A direita ou a esquerda obstinada não vão amar o meu show, mas há um buraco no mercado e estamos tentando preenchê-lo. Queremos ser o antídoto para a máquina de indignação. Bom, mas e essa realidade em si, como se traduz em números? Eu pesquisei isso também e trouxe para vocês. Vou trazer números bem recentes que refletem basicamente como esse mercado está. A Fox News, ela terminou janeiro de 2023 como terminou janeiro de 2023, como a rede de TV a cabo básica mais assistida no dia total. A Fox News não apenas é o número 1 em notícias a cabo, mas também é o canal número 1 em todo o cabo básico. Lembrando especificamente que há canais premiums como HBO e Showtime que não se enquadram nessa categoria. A liderança da Fox é no total de telespectadores do dia, que é uma média de 1,36 milhões, e a Fox é líder na audiência diária, ou seja, a média das 24 horas é de 1,36 milhões, quanto no total de telespectadores do horário nobre, que é 2,24 milhões. Em termos de desempenho individual, o programa The Five da Fox permanece como o programa mais assistido em todas as notícias a cabo pelo 11º mês consecutivo, batendo outro programa da rede, Tucker Carlson Tonight, por uma média estreita de 7 mil espectadores no total. O The Five teve uma média de 3,31 milhões de espectadores, enquanto o Tucker teve uma média de 3,303 milhões. A Fox News Channel teve os 15 melhores programas na demonstração de 25 a 54 anos, que é o público demo que está dentro dessa faixa etária, são os principais alvos dos anunciantes. Ou seja, se você tem menos de 25 anos, você não é tão importante para o mercado publicitário. Se você tem mais de 54, você também não é prioridade nesse mercado. É apenas essa faixa, 25 a 54. E a Fox também ocupa os 13 primeiros programas de maior audiência do mês, como também teve 94 dos 100 noticiários a cabo mais assistidos no mês de fevereiro desse ano. Já a MSNBC é a segunda rede a cabo básica mais assistida no horário nobre em fevereiro de 2023. Nesse período de horário nobre, a MSNBC tem uma média de 1,165 milhões de espectadores. Já a sua média diária ficou em volta de 711 espectadores, sendo também a número 2 na TV a cabo básico no total diário. Já o programa diário mais assistido da emissora é o The Last Word com Larry O'Donnell, que é um programa que fica na média de 1,37 milhões de espectadores às 18 horas. Aí vem a CNN, que teve uma média de 587 mil espectadores no horário nobre, sendo o número 12 na TV a cabo básica, e 474 mil espectadores no total diário. Ela acaba ficando em quinto lugar na TV a cabo básica. De uma perspectiva de programação individual, o programa Anderson Cooper 360 é o mais assistido da rede, com 673 mil espectadores fiéis. Agora, há uma coisa interessante por aqui. Apesar da MSNBC ter um pouco mais de audiência, a CNN tem mais espectadores na faixa dos 25 a 54 anos no dia total e no horário nobre também. O que significa que a maior parte do público da MSNBC são pessoas mais velhas. Aí, em quarto lugar, nós temos aquele canal que eu mencionei, que é o New Max, com uma média de 106 mil pessoas no horário nobre e 12 mil espectadores de 25 a 54 anos. Porém, a média diária geral do canal está bem atrás da CNN e da MSNBC, com 85 mil espectadores totais. E então, finalmente, nós chegamos na News National. O horário nobre da emissora tem uma média de 99 mil espectadores, e a demo, o público de 25 a 54 anos, fica na casa dos 17 mil espectadores. Só que a média total diária do canal, surpreendentemente, é 104 mil espectadores, vencendo a New Max. E isso se dá por conta das reprises das séries que eles transmitem. E o programa da Ashley Banfield, chamado Banfield, que é quando o Brian faz constantes aparições inclusive, tem uma média de 97 mil espectadores sintonizados.
Esse programa é o 6º programa de maior audiência da rede News National. E o programa de maior audiência da emissora ainda é as reprises daquela série Blue Bloods, que atingem média de 262 mil espectadores diários. Os primeiros 8 meses da emissora não foram fáceis, já que o canal foi atormentado por índices de audiência minúsculos e conflitos internos. Mas ao que parece, a emissora está conseguindo lugar, ainda que bem distante das outras. Sua aposta parece estar funcionando. Em janeiro, as avaliações da News National atingiram a média de 113 mil espectadores no total, sendo seu mês mais forte de todos os tempos, 217% acima do ano anterior, classificando-a como a número 1 em crescimento e também sendo a 63ª entre as redes de cabo suportadas por anúncios. Um representante da News National disse que a rede atingirá a meta ininterrupta no final da primavera ou no início do verão. Bom, então basicamente eu achei interessante vocês entenderem isso, que quando casos assim estão acontecendo, basicamente são essas emissoras. A TV a cabo também, não pouco, mas mediano, a TV aberta, acaba rendendo, fazendo com que esses casos gerem informações para o público. Tudo é sempre no real time, então não há um processo judicial, não há um livro, não há um documentário, há apenas as emissoras entrevistando quem puderem e indo atrás das informações e divulgando ao público. Então, normalmente, todas as coberturas de casos, assim, a maior parte das informações sempre virá de emissoras. A News National é realmente uma emissora imparcial? Bom, o Chris Cuomo eu sei que não é, mas avaliar a emissora como um todo só vai poder dizer mesmo quem assiste. Se eu acredito que eles são imparciais, bom, eu acho que eles devem ser melhores do que a CNN, mas no fim podem ser um braço de um mesmo corpo. Já que, analisando alguns nomes da rede, você percebe que algumas pessoas não têm um histórico de imparcialidade quando trabalhavam em outros canais. No geral, quando se trata da minha pesquisa para toda essa cobertura que eu tenho sustentado aqui no canal, eu frequento, basicamente, pelo menos 20 sites principais todos os dias, fora os recorrentes que eu olho uma vez por semana. Esses 20 sites não têm a ver com o caso de Idaho. São sites que eu fui me habituando, que me ajudam a saber basicamente o que está acontecendo no mundo de crimes e etc. E assim eu sempre trago histórias que eu acho interessantes aqui para vocês. No geral, a News National, o programa da Ashley dentro da emissora, e as reportagens do Brian representaram muito da minha base para o caso aqui. E com o próprio Brian Eaton, eu consegui inclusive bons vídeos para colocar dentro dos episódios da saga. Eu diria, avaliando dentro de uma porcentagem, que a News National representou mais ou menos de 25 a 30% de informações que formularam meus roteiros. Em alguns momentos, a própria News National me rendeu informações manchetes, aquelas realmente que vão, né, em destaque, na capa ou alguma coisa assim. Não foram todas, nem maioria, mas foram algumas. Ainda assim, quem realmente deu 80%, pode dizer que de olhos fechados, de informações sobre o caso é, né, sem surpresas, a Fox News. Como eles têm uma equipe muito grande, eles conseguem fazer um trabalho muito numeroso. E isso fez com que outros veículos que pertencem à mesma companhia da Fox tivessem muitos detalhes para publicar diariamente, incluindo, assim, chocantemente, um jornal britânico. Às vezes eu ficava perplexo, porque algumas informações às vezes nem saíam primeiro na Fox. Saiu nesse jornal britânico que pertence à companhia. Falei isso uma vez com a doutora Sandra. Eu falei, como é que pode o jornal britânico ter mais informações do que o jornal americano? E se você me perguntasse agora, Gustavo, essa estrutura pro caso da Gabi Petito foi a mesma? Eu vou falar, exatamente foi a mesma. Porque era um caso real time e a Fox tinha mais jornalistas, mais repórteres, eles conseguiam as coisas primeiro e, obviamente, essas informações saíam impressas nos seus veículos, o que faziam com que a informação chegasse muito mais rápido e tivesse muito mais coisa sendo divulgada por aí do que um outro caso que infelizmente não tem ninguém cobrindo. Eventualmente eu consegui algumas exclusivas também em outros sites que passaram na frente da Fox uma vez ou outra, como o New York Times, que teve basicamente 2 informações muito interessantes na época, e um jornal local de Idaho também, que mais pra frente acabou tendo algumas coisas bem interessantes. E uma vez ou outra eu até encontrei algumas coisas que eu não achava em outro lugar na Newsweek. E se esse nome Newsweek parece familiar para você, é porque essa revista tem uma participação bastante comprida na minissérie As Mulheres do Presidente que eu produzi aqui no canal. Bom, e antes que eu esqueça, para encerrar essa questão das fontes, alguns youtubers amadores conseguiram algumas coisas antes mesmo
da própria Fox. Eu lembro especificamente que teve um canal, um youtuber, um canal pequenininho, conseguiu o primeiro vídeo de câmera corporal da polícia quando as autoridades foram chamadas na mesma noite em que os homicídios estavam acontecendo por causa do barulho lá na Casa da Fraternidade. Agora, obviamente, um outro ponto também é que na época, quando havia muita suspeita para o lado do Jack Showalter, nenhuma emissora citou o nome dele diretamente ou transmitiu foto ou quaisquer informações a respeito. Nem Fox, nem CNN, nem News National, nem ninguém. Então todas as informações que saíram sobre ele na época foram através de youtubers ou detetives que estavam transmitindo essas informações abertamente pela internet. Bom, no geral, uma coisa que eu reflito às vezes quando se trata dessa questão das fontes é que eu já me deparei com muitos casos em que eu quis cobrir especificamente um ponto ou outro e não havia tanta cobertura, então você acaba encontrando pouquíssimas informações ou nenhuma. E eu já desisti de fazer muitos casos, porque basicamente seria um vídeo de 10 minutos. E eu não gosto muito de fazer vídeos tão pequenos, e quando eu faço um vídeo assim tão pequeno, é porque eu realmente gosto muito do caso e literalmente eu tenho que aceitar que não há mais onde encontrar informações. Então, no geral, uma grande reflexão que dá para se constatar aqui é que se a Fox, as outras emissoras, a News National não tivessem coberto o caso de Idaho, eu não teria feito nem o primeiro vídeo, porque não teria de onde tirar informações. Então, nesse ponto, basicamente é quando você se dá conta que você fica dependente nessas situações de casos recentes que estão em aberto e estão acontecendo das emissoras. E que se elas, por algum motivo, pararem de cobrir ou cortar os fios, a informação também vai cessar junto com a cobertura. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like e passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!